como tem sido legal desenvolver esse programa que não deixa de ser de mentoreamento e até mesmo discipulado de casais, pais, com perguntas sobre o relacionamento pai-filho e também marido e esposa. E hoje não vai ser diferente. Bem, eu sou Davi. Eu sou a Carol. E hoje? Hoje nós queremos falar, primeiro episódio de 3, sobre o culto doméstico. Vimos que vocês têm muito interesse em acertar, em aprender e a praticar o culto doméstico. E não tem o melhor tempo do que agora, no início de um novo ano, quando temos umas resoluções, queremos realmente acertar, então de colocar em prática esse tempo tão gostoso. Mas com certeza vários de vocês têm dúvidas: como fazer, o que é realmente importante, preciso ter um tempo formal, separado, quais seriam algumas diretrizes para eu acertar, para eu ser bem sucedido nesse tempo de culto doméstico com a minha família? De fato, essa é uma área onde muitos pais, muitas pessoas se sentem culpadas. E certamente não queremos acrescentar mais um item numa lista praticamente interminável de afazeres, mas talvez reavaliar as nossas prioridades e trabalhar de uma forma mais esperta e não somente trabalhar mais. Isso é possível. Eu me lembro de uma história que eu vi um tempo atrás de um intercâmbio de uma jovem japonesa que passou um tempo com uma família brasileira de evangélicos. Ela ficou aquele tempo, uns 6 meses, observando a família, até acompanhando a família para a sua igreja. Mas no final do tempo dela, ela fez uma pergunta que até machucou um pouco os pais. Ela disse assim: lá no Japão, nós adoramos os nossos deuses em casa. Por que os cristãos não adoram a Deus em casa? Aquele casal se sentiu meio espetado porque realmente haviam negligenciado algo que a palavra de Deus de capa a capa exorta os pais transmitirem a sua fé à próxima geração. Deuteronômio 6, Salmo 78, Salmo 145, Efésios 6:4 são textos que colocam o ônus da responsabilidade sobre os ombros dos pais. Muitos querem acertar, mas não sabem como. Então, nesses 3 programas, vamos trabalhar perguntas e respostas, ideias criativas. Hoje eu queria começar só comentando um pouco, baseado no conteúdo do nosso livro, 101 Ideias Criativas para o Culto Doméstico. De novo, um recurso que nós desenvolvemos anos atrás para nós mesmos e para abençoar, ao ponto de que nós não ficamos com qualquer dinheiro dos livros, para abençoar e até mesmo custear esse programa, mas para abençoar. Tudo isso disponível pela editora Ragnos.com.br. Quais seriam resultados que os pais podem esperar de um tempo consistente de instrução familiar, nada de formalidade, terno e gravata e tudo isso? Deixa eu listar 9 resultados que pode esperar. Primeiro lugar, você transmite a sua fé para uma nova geração, evitando assim a amnésia espiritual. 2, você fundamenta a sua família em valores bíblicos. Mesmo que sejam só 3 minutos por dia, algumas vezes por semana, você reflete o que é importante na suficiência da palavra de Deus. 3, acaba unindo a família. Pelo menos aquela vez por dia, 2, 3 vezes por semana, a família toda se reúne ao redor da mesa, em cima da cama, no sofá. E acaba sendo momentos que unem a família toda. 4, estabelece canais de comunicação, pai, filho, pai, filha, mãe e assim por diante. Porque são oportunidades em que abrimos a janela do nosso coração e a criança também. 5, promove disciplina na vida cristã. Fidelidade mais perseverança equivalem excelência.
Mediocridade é sinônimo de falta de disciplina. Assim como o Cooper, exercício físico, disciplina nas refeições e tudo mais. A disciplina de ter um culto doméstico também vale muito nesse sentido. 6. Promove a vida cristã como estilo de vida. Ou seja, nós podemos ter um tempo, o que você faria em que os nossos filhos são desafiados? Se tal coisa acontecesse na sua escola, o que você faria à luz do que a Bíblia diz? Isso promove uma cosmovisão bíblica e um estilo de vida como cristão. 7. Acaba gravando a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Eu sinto muito que com nossos filhos, embora pela graça de Deus fomos bem regulares no culto doméstico, praticamente todos os dias da vida dos nossos filhos, poderíamos ter trabalhado mais a memorização de versículos, focando o coração. E o culto doméstico bem feito pode inculcar a palavra nesse sentido. 8. Desperta a família para a sua missão. Não é só instrução, engordando-nos espiritualmente, mas também agindo, adotando missionários, fazendo visitas para enfermos ou pessoas no hospital. Isso consta como culto doméstico, pelo menos no nosso livro. Número 9. Contagia outros. O nosso exemplo pode influenciar muitas outras pessoas quando visitas estão em casa. É quando chamamos pessoas que são heróis para a nossa família. Nós podemos encorajar outros a fazer isso também. Bom, vamos agora dialogar um pouco. No livro nós colocamos o que nós chamamos de 10 mandamentos do culto doméstico. Eu queria começar com o primeiro. Não é só o fato de ler a Bíblia, não é só o fato de contar histórias, memorizar versículos, que vale tanto quanto o fato de ser bíblico e cristocêntrico. Nós não queremos mero moralismo, band-aids, de faça assim, não seja como fulano, e sim expor o coração e exaltar a Cristo. No outro programa, nós vamos falar sobre materiais e recursos que são bíblicos e cristocêntricos e não somente moralísticos. Número 2, seja perseverante. Talvez vocês tenham experiência de um culto doméstico que realmente não deu certo, foi chato, ninguém prestou atenção e você fica desanimado. Não, mude, vê o que deu e seja perseverante, porque é muito importante. Mesmo que seja só uma vez por semana, é melhor do que nada e ser consistente nisso. Terceiro lugar, seja equilibrado. Tem várias fórmulas de equilíbrio. Alguns usam a ideia de ceia do livro de Atos, capítulo 2. Comunhão, evangelização, instrução e adoração, para descrever elementos que podemos incluir na instrução familiar. Eu diria, no mínimo, um equilíbrio com oração, instrução, louvor, missão, visitando, ministrando para outras pessoas. Um equilíbrio dinâmico. 4. Seja criativo e flexível. Faça algo atraente, mas tenha a flexibilidade de fazer aquilo que funciona bem na sua realidade, conforme a idade dos seus filhos, mas faça alguma coisa atraente. Em quinto lugar, seja sensível ao Espírito Santo e à necessidade dos filhos. Você conhece seus filhos. Tem hora que é para parar de fazer uma leitura através de um livro bíblico, um livro de histórias bíblicas, porque houve bullying lá na escola. E você vai ter que lidar com isso. Como você vai tratar essa questão? Então, não seja um trator simplesmente completando a tarefa, mas seja sensível às situações que se apresentam. Seja apropriado e estimule
a participação de todos. Então, apropriado conforme a idade do seu filho, vendo material que ele vai entender que vai ser algo interessante para ele. E estimule participação, deixe que eles orem, cantem, um dirija o culto doméstico para os outros, mas seja uma coisa em que toda a família participe. Número 7 dos 10 mandamentos, seja ilustrativo, ou seja, visual. Conte histórias, mas dramatize histórias também. Faça qualquer coisa que possa colocar em 3 dimensões a história bíblica. Se é sobre a multiplicação dos pães, então pega 2 pães, pega sardinhas, uma lata de sardinha, ilustre na medida do possível para as histórias bíblicas se tornarem gráficas, bem visuais. Número 8, seja breve, tá? Não canse os seus filhos com a palavra de Deus. Pare enquanto eles ainda estão interessados. Não continue até que eles já perderam o interesse. Seja breve. 9, seja informal, ou seja, use situações ao longo do dia, o dia todo, divirtam-se, brinquem, assistam um vídeo, um programa especial e comentem e tratem de valores bíblicos depois disso. De vez em quando, pode fazer um culto mais formal, imitando o que é culto da igreja, que deve seguir as verdades do Evangelho e explicando para seus filhos os elementos de prelúdio, de ofertório, de pregação da palavra e de louvor. E por último, seja prático. Então, aquilo que vocês estudaram, aquilo que vocês leram, ajude o seu filho a ver o que isso tem a ver com minha vida. Como eu posso aplicar esse princípio ou esse mandamento? Como que é isso na minha vida, no dia a dia? Vamos ajudar os nossos filhos a praticar, a aplicar. Esses são alguns resultados que você pode esperar de ser bem consistente, doutrinando, ensinando, treinando os seus filhos formalmente e informalmente. E alguns mandamentos, 10 mandamentos de como fazer isso. Bem, em outros programas nós vamos, no próximo, responder várias perguntas que vocês têm feito até mesmo no nosso canal. Depois disso, nós vamos listar e demonstrar ideias criativas de coisas que pode fazer também. E nós vamos indicar alguns recursos, sites e livros que nós cremos que são confiáveis. Tudo isso e muito mais no nosso canal Palavra e Família.